Bom dia, meus irmãos. A nossa devocional hoje é Atos 19, 23 a 41. Um dos requisitos para seguir Jesus é tomar a sua cruz. Para nós, tomar a cruz é obscuro e às vezes confuso. Mas imaginem no primeiro século, quando a cruz era o instrumento de execução penal mais cruel, horripilante e extremamente vergonhoso. Aqueles que eram chamados ao discipulado nem cogitavam riquezas ou conforto segundo o mundo. Só tinham certeza de uma coisa: sofrimento. Pudera, um pequeno grupo de judeus começa a espalhar uma notícia que o rabino deles, que fora morto sob o poder de Pôncio Pilatos, havia ressuscitado e antes de ir ao céu, lhes ordenara a pregar arrependimento para perdão de pecados. Que perturbação! O mundo estava bem, todos estavam debaixo da Pax Romana, caminhavam a passos largos para o inferno, mas tudo bem, c'est la vie. Não, é a morte, diziam aqueles galileus do caminho. E aqui está uma das razões pelas quais seguir Jesus é sinônimo de sofrimento. A verdade sempre incomodará um sistema fundamentado em mentiras. A luz sempre transtornará o império das trevas. E o Evangelho de Jesus causará tumulto numa geração corrompida, injusta, grosseira e perversa. Tumulto é exatamente o que aconteceu em Éfeso após 2 anos de pregação do Evangelho de Jesus, segundo Paulo. As estruturas da província foram abaladas pelo poder de Deus. A fonte de lucro gerado na idolatria estava sendo minada e o inferno só precisou de uma pessoa com intenções espúrias e um discurso inflamado no ódio e controverso para arrastar uma multidão à histeria coletiva. Multidão que, conforme Lucas, nem sabia por que estava ali. O inferno é que estava em polvorosa e o circo de horrores bem armado. Paulo, que é Paulo, queria se manifestar entre aquele alvoroço, mas como servo de Deus, por causa da prudência de alguns irmãos, ele se deteve. Em tempo de desordem gerada, quando a confusão está instalada e uns gritam uma coisa, ou enquanto outros gritam outra coisa, meus irmãos, os discípulos de Jesus devem esperar nele e ouvir a sua voz. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. Nem tudo está perdido. As misericórdias do Senhor não permitem que sejamos consumidos. A sua graça paira sobre todos os homens da terra. Caso contrário, isso tudo já era cinzas. Em Éfeso, uma autoridade da cidade acalmou o povo, os fazendo recordar que eram cidadãos sob uma lei bem definida e severa quando transgredida. Oh Deus, estamos vivendo uma crise sem precedentes. É pandemia de um lado, desgovernamento de outro. Ajuda-nos a recordar a nossa vocação. Nós não somos um partido, somos a sua igreja. Precisamos ser prudentes, sem negligenciarmos o nosso chamado de proclamar o caminho, a verdade e a vida. Não podemos olhar para as fúrias dos ventos, e nem para a direita e nem para a esquerda, mas devemos olhar firmemente para ti, autor e consumador da nossa fé. Tu és o Rei dos Reis, que governa eternamente pelo seu poder. Dai-nos um desfecho, enquanto somos encorajados pelo teu Espírito Santo a anunciar a tua palavra com intrepidez. Amém.